Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e hoje a gente vai contar tudo pra vocês da história da Amy Winehouse. Fica aí que daqui a pouquinho vocês vão saber. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? No dia 14 de setembro de 1983, nascia em Londres Amy Jade Winehouse, filha do motorista de táxi Mitch Winehouse e da farmacêutica Janis Winehouse. E desde sempre ali, desde criança, ela sempre foi rodeada pela música. Isso porque os seus tios, eles eram músicos profissionais e a sua avó tinha tido um caso com a lenda do jazz britânico Ronnie Scott. E por conta de tudo isso aí, a Amy ela cresceu ali ouvindo uma gama musical muito variada. E desde muito pequena sendo apresentada aí a grandes nomes da música. Desde muito criança, ela sempre teve uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo ela era muito tímida também. E aí por causa disso mesmo, né, quando ela tinha 9 anos, sua avó incentivou a entrar numa escola de arte, até para ajudar ali na sua educação vocal. E é então que ela começa a sua jornada artística, sendo matriculada na escola Suzy Earnshaw Theatre School, onde ela ficou por 4 anos. E aí com tudo isso ela começou a cada vez mais entrar de fato ali no mundo da música. Quando ela tinha cerca ali de 10 anos, ela começa a curtir cada vez mais as bandas de R&B e hip hop americanos. E é com toda essa influência que mais ou menos com uns 10 anos, ali nessa mesma época, ela cria um grupo de rap chamado Sweet and Sour. Mas o grupo acabou não indo muito pra frente. Quando ela tinha apenas 12 anos, ela organizou ali a própria audição pro prestigiado colégio Sylvia Young Theatre School. Nessa audição, ela apresentou a música On the Sunny Side of the Street. Grabbing up your hats, coats, boots. Que é uma música lá de 1930 que foi interpretada pela Gertrude Lawrence e pelo Harry Hitman num musical da Broadway. E aí, impressionados com a habilidade vocal da Amy já aos 12 anos de idade, os avaliadores concederam para ela uma bolsa de estudos para ela estudar nessa renomada escola. E aí ela continua cada vez mais melhorando suas habilidades. E apenas um ano depois de entrar nessa escola, ela ganha ali o seu primeiro violão. Mas assim, ela não chegou a ficar muito tempo nessa escola. Isso porque quando ela tinha 14 anos, mais ou menos uns 2 anos depois que ela tinha entrado, ela foi expulsa porque ela colocou um piercing no nariz e também por outras atitudes que ela tinha lá que não se enquadravam no perfil da escola. E aí, então, com a saída da escola da Sylvia Young, ela é matriculada na escola British Performing Arts and Technology School, e também é nesse mesmo momento que ela começa a consumir substâncias psicoativas. Um ano depois, quando ela tinha ali mais ou menos uns 15 anos, ela começou a compor ali suas primeiras canções e se apresentar em clubes de jazz de Londres. Mas infelizmente é nesse mesmo momento que ela se torna bulímica, né? Inclusive na época ela chegou a falar para uns pais, tal, que ela induzia ao vômito, né, depois de comer bastante, mas os pais não levaram tanto a sério, acharam que era uma fase passageira ali da adolescência. Mas assim, a família dela nunca foi uma família rica, né? Sempre teve algumas dificuldades financeiras. Então é nessa mesma época aí, quando ela tinha uns 15 anos, que ela começa a trabalhar como jornalista para o Worthington Entertainment News Network. E ela também começa a se apresentar com um pequeno grupo musical, que era o Bolsha Band. Nessa mesma época ela também chegou a trabalhar ali num estúdio de piercing, tatuagens e também numa loja de confecções. Mas assim, apesar de todos esses trabalhos que ela fazia, ela nunca largou a música e cada vez demonstrava mais o talento que ela tinha mesmo. Tanto que apesar dela ter sido expulsa lá da escola quando ela tinha uns 14 anos, a própria Sylvia Young, que era ali a diretora, ela entrou em contato com o diretor e presidente vitalício de uma banda chamada National Youth Jazz Orchestra. Isso lá em 99, porque ela queria organizar um teste vocacional para que a Amy pudesse participar e ver se ela conseguia entrar nessa banda. E aí isso tudo aconteceu, a Amy fez a apresentação, apresentou ali várias canções e ela foi admitida como vocalista da banda, inclusive se apresentando ali em vários momentos com essa banda aí. É nesse mesmo momento que Tyler James, que era o seu amigo ali desde a época que ela entrou na escola da Sylvia Young, incentivou ela a gravar uma demo ali, uma música demonstrativa. Isso porque ele já tinha alguns empresários musicais e ele queria apresentar essa fita para eles. Esses empresários eram de uma agência de relações públicas chamada Brilliant. E a Amy entregou um CD ali com uma gravação que ela tinha feito, inclusive com a ajuda de uma professora dela lá da época da Sylvia Young. E ele entregou então essa demo pro Nick Szymanski, que era um funcionário dessa agência. Então ele ouviu, gostou muito e quase que imediatamente entrou em contato com a Amy para marcar o encontro com ela, inclusive assistindo um dos concertos que ela ia fazer ali nos próximos dias. E após ver a apresentação dela, ele gostou mais ainda
ajuda. Então ele apresentou a Amy pro chefe dele lá na Brilliant, né, que assinou com ela um contrato de apresentação artística. Mas aí, infelizmente, a Brilliant ela encerrou as atividades ali pouco tempo depois, tendo sido comprada pela 19th Entertainment. Mas nisso, parte da empresa, inclusive a Amy, o James e o Nick Shymansky, foram também levados a essa nova empresa e começaram a fazer parte do quadro deles. Mas assim, apesar de ter esse contrato firmado, né, com a empresa, ela continuou se apresentando ali nos clubes de Londres e chamou ainda muita atenção para outros representantes comerciais, como os da Virgin Records e os da EMI Music, que eram muito maiores do que aqueles estavam. Foi então que ela acabou assinando um contrato de direitos autorais com o representante da EMI. Esse representante colocou ela para trabalhar com os produtores Salaam Remi e Gordon Williams, mas a princípio eles decidiram por deixar isso meio que em sigilo ali na indústria fonográfica. E aí, depois de todo o trabalho junto com esses produtores, quando foi em 2002, eles fizeram uma audição ao vivo nos escritórios ali da Universal para apresentar ela para os altos executivos da empresa. E aí então ela apresentou uma versão da música There's No Greater Love, né, que é uma música lá de 1936, que era interpretada pelo Woody Herman, né? E ela fez isso apenas com acompanhamento de uma guitarra. No greater love. Essa audição foi um sucesso, então ela assinou com uma das subsidiárias da Universal, que era a Island Records. Essa que foi a responsável pelos primeiros lançamentos de disco dela lá no Reino Unido. E aí, com isso, logo em seguida, em 2003, ela lança então o seu primeiro álbum, que foi o Frank. Esse disco ele trazia ali muitas músicas ecléticas, né, misturando R&B, jazz, soul e ritmos caribenhos, como o ska, por exemplo. Wish I could say it breaks my heart. Mas apesar de ele ter sido muito elogiado pela crítica, né, a princípio, aí, nesse começo de carreira dela, ele não teve um grande sucesso de vendas. O ápice do sucesso mesmo da Amy veio em 2006, 3 anos depois aí, do lançamento do primeiro álbum. Isso porque é nesse ano que ela lança o segundo álbum dela, que é o Back to Black. Esse sim foi aclamado tanto pela crítica como pelo público de maneira geral, muito também impulsionado pelo hit Rehab, né, que tocava em tudo quanto é lugar e acabou meio que se tornando ali uma música assinatura da Amy. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Esse disco ele fez tanto sucesso que ele bateu recordes de venda tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra e se tornando o disco mais vendido do mundo em 2007, com 6 milhões de cópias vendidas. Nobody's there in between me and my man. Mas não parou por aí não. Em 2008 ela ganhou 5 troféus do Grammy por causa dele. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Tornando ela a artista britânica com mais prêmios do Grammy em uma edição só. Essa foi a época em que ela estava mais popular no mundo ali com suas músicas, né? Tanto que ela apareceu por 2 anos consecutivos, né, que foi 2006 e 2007, na lista dos mais populares da revista NME. E foi eleita também como a heroína suprema dos britânicos em 2008 pela revista Sky News. Isso com base numa pesquisa feita com britânicos de menos de 25 anos. É nesse mesmo ano que ela foi incluída na lista de artistas mais influentes da música pelo periódico The Evening Standing. Ou seja, ela estava no ápice da carreira dela, todo mundo só falava dela e ela estava de fato em muito destaque. Com isso tudo acontecendo, ela já vinha trabalhando no terceiro disco dela e que vinha sendo muito aguardado pelos fãs. Mas infelizmente ele não chegou a sair. Isso porque apesar aí dessa carreira, né, extremamente bem sucedida, com cerca de 40 milhões de cópias dos discos dela sendo vendidas pelo mundo, ela estava passando por grandes problemas pessoais. E um deles era o conturbado relacionamento que ela tinha com o ex-marido, que era o Black Feather Civil. E além disso ainda tinha o vício dela em cigarro, bebidas e drogas, e muitas dessas drogas apresentadas pelo próprio Blake, que também era um dependente químico. E também se uniram a todos esses problemas aí a luta dela pela depressão, ansiedade e anorexia alcoólica, que estava sempre saindo nas revistas e na mídia, nos tabloides, o que acabou culminando também ali num afastamento dela da carreira musical. Muito para fazer um tratamento psicoterápico e psiquiátrico também, começando a tomar ali vários remédios, né, ansiolíticos e tal. Isso tudo ainda em 2008. Esse afastamento ele acabou durando até 2009,
2011 que ela até tentou ali, ensaiou uma volta aos palcos, mas acabou não dando muito certo. Isso porque ela ainda estava muito debilitada devido a todos esses problemas aí, ainda estava ali há 3 anos fazendo tratamentos e não conseguia muito sair dessa não. E aí, infelizmente, foi nesse mesmo ano de 2011, no dia 23 de julho, que ela foi encontrada morta no apartamento que ela tinha em Londres. Ela tinha apenas 27 anos e a causa do falecimento dela foi uma intoxicação alcoólica. Isso após um grande período de abstinência que ela vinha passando. Após a morte da Amy, o disco Back to Black continuou sendo muito vendido, se tornando o disco mais vendido do século 21 no Reino Unido. Depois disso, ainda lançaram uma compilação ali de músicas dela, né, que foi o Lioness Hidden Treasures. Esse não era o álbum que ela estava gravando, que seria o terceiro disco dela, tá? Isso foi uma compilação feita pelas gravadoras, editoras que ela fazia parte. Em 2012, após já a sua morte, ela entrou na lista das grandes mulheres da música da VH1, ficando em 26º lugar. E a Amy acabou se tornando aí uma das mulheres mais influentes da música. Como eu falei, apesar da curta discografia dela, né, tendo apenas 2 álbuns gravados, ela vendeu mais de 40 milhões de discos no mundo todo. E tendo o visual dela, né, com aquele penteado que ela tinha meio que formato de colmeia, também a maquiagem ali no olho, sendo copiada no mundo e virando moda mesmo na época. E isso tudo só mostra como, apesar da curta carreira que ela teve, a importância que ela teve no mundo da música, influenciando pessoas e artistas ali dentro do estilo que ela fazia parte. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Aqui dos lados a gente está deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!